The secret side of me I never let you see. Os estegosaurídeos. Os estegosaurídeos foram uma família de dinossauros herbívoros que viveram no período Jurássico, entre aproximadamente 125 e 165 milhões de anos atrás. Eles pertenciam ao grupo dos teriófos, conhecidos por suas armaduras corporais. Características mais marcantes de estegosaurídeos eram as placas ósseas dispostas ao longo de suas costas, cuja função exata ainda é debatida. Podia servir para regulação térmica, exibição ou defesa. Além disso, possui espinhos na cauda, chamados de tagoma, que provavelmente eram usados contra autodefesa para os predadores. Então agora vamos falar de cada membro desse grupo. Bora lá! O primeiro da lista é o incrível Stegosaurus. O Stegosaurus foi um dinossauro herbívoro que viveu no Jurássico Superior há cerca de 155 e 150 milhões de anos atrás, na América do Norte. Media cerca de 6 a 9 metros de comprimento e pesava até 5 toneladas. A sua principal característica eram as grandes placas ósseas ao longo das costas, cujas funções eram para regulação térmica ou exibição. Além disso, possuía uma cauda com 4 espinhos, chamado de tagomizer, usados para defesa contra predadores, como alossauros. Apesar de ser grande porte, ele tinha um cérebro pequeno em relação ao corpo. O próximo da lista é o Dacentrurus. O Dacentrurus foi um dinossauro estegossaurídeo herbívoro do final do período Jurássico Superior, há cerca de 154 a 150 milhões de anos atrás na Europa. Fósseis foram encontrados na Espanha, Portugal, França e Inglaterra, e ele foi um dos primeiros estegossaurídeos descobertos, originalmente chamado de Homosaurus em 1875. Ele tinha um corpo robusto, com cerca de 4 a 7 metros de comprimento, e um peso estimado de 2 a 4 toneladas. Diferente do estegossauro, suas placas ósseas eram menores e mais pontiagudas, o que possuía uma grande vantagem contra seus inimigos, já que era mais afiado e então causava mais dano. O Dacentrurus foi um dos maiores estegosaurídeos conhecidos, viveu ao lado do dinossauro como Lourinhãosaurus e Allosaurus, que eram seus principais predadores. Já o Kentrosaurus foi um dinossauro herbívoro que viveu no período Jurássico Superior, há cerca de 155 milhões de anos atrás, na atual Tanzânia e na África. Ele pertence à família dos estegosaurídeos, sendo um parente menor e mais frágil do famoso Stegosaurus. O seu nome significa alargado com espinhos, e ele fazia jus a seu nome, né? Até porque ele possuía fileiras de placas ósseas no dorso e longos espinhos na cauda, do que serviam para a defesa contra predadores. Media cerca de 4 a 5 metros de comprimento e pesava em torno de uma tonelada. Esse é um dos mais legais, o Miragaia. O Miragaia foi um dinossauro herbívoro da família dos Stegosaurides que viveu no período Jurássico Superior, há cerca de 150 milhões de anos atrás, na região do que hoje é o Portugal. O seu principal diferencial em relação aos Stegosaurides, como o Stegosaurus, era o seu pescoço extremamente longo, com mais vértebras cervicais do que muitos outros saurópodes. Isso sugere que ele poderia se alimentar de vegetação mais alta, algo incomum para os estegosaurídeos. O próximo da lista é o Yanhungosaurus. O Yanhungosaurus é um dinossauro herbívoro da família dos estegosaurídeos, que viveu no período Jurássico Médio, há cerca de 175 milhões de anos atrás, na atual China. Ele é um dos estegosaurídeos mais antigos conhecidos e menor do que seus parentes mais famosos, como Stegosaurus. Media cerca de 4 metros de comprimento e pesava aproximadamente 500 quilos, aproximadamente. O próximo da lista é o Shungenkigosaurus. Foi um dinossauro herbívoro da família dos Stegosaurideos, que viveu aproximadamente 150 milhões de anos atrás, na atual China, no período Jurássico Superior. Ele era um dos menores estegosaurídeos conhecidos, medindo cerca de 3 a 4 metros de comprimento e pesando aproximadamente 400 quilos. Como outros da sua família, possuía placas ósseas ao longo do dorso e espinhos na cauda, que serviam para a defesa contra predadores. Alguns fósseis sugerem que ele tinha espinhos mais longos no final da cauda. O próximo da lista é o Tojangosaurus. O Tojangosaurus foi um herbívoro da família dos Stegosaurídeos, que viveu no período Jurássico Superior, há cerca de 155 milhões de anos atrás, no que hoje corresponde à província de Sichuan. Chuchu, Chuchu, Chu, Chu, sei lá, na China. Esse dinossauro media cerca de 7 metros de comprimento e pesava aproximadamente 2 toneladas. Como outros membros da família, o Tojogosaurus possuía placas ósseas ao longo do seu dorso e espinhos na cauda, que provavelmente serviam como defesa contra predadores. Suas placas ósseas na região do quadril eram um pouco mais altas do que o resto do corpo, o que o distinguia dos estegosaurídeos. O
próximo é o gigante Spinosaurus. Ele foi um dinossauro herbívoro da família dos Stegosauridae que viveu no período Jurássico Superior há cerca de 60 milhões de anos atrás na região que hoje corresponde à China. Esse dinossauro era relativamente pequeno, medindo cerca de 4 a 5 metros de comprimento e pesando aproximadamente 500 quilos. A principal característica que o torna único entre os Stegosauridae é o tamanho impressionante de seus espinhos, ao contrário de outros membros da família que tinham espinhos relativamente curtos. O gigante Spinosaurus tinha espinhos mais longos e curvados, especialmente na região dos ombros e na parte traseira. O próximo da lista é o Rurreosauro. Meu Deus do céu. E é um gênero de dinossauro herbívoro que viveu durante o período Cretáceo, aproximadamente 125 milhões de anos atrás. Ele pertence à família dos Stegosauridae, foi encontrado na região de Xinjiang. Meu Deus. Na China, esse dinossauro é conhecido principalmente a partir de fragmentos esqueletos de algumas características mais notáveis, como suas placas ósseas e espinhos ao longo da coluna vertebral. O Rurreosaurus se assemelha aos Stegosaurideus, com um corpo robusto e disposição características de placas ósseas que provavelmente serviam como uma proteção contra predadores ou uma forma de regulação térmica. Suas caudas também eram equipadas com espinhos semelhantes ao de outros Stegosaurideus, como o Stegosaurus, Quintrosaurus e outros animais. Já o próximo é o Lechoviasauro. É um gênero de dinossauro herbívoro que viveu durante o período Jurássico, há cerca de 167 e 164 milhões de anos atrás. Pertence à família dos Stegosaurideus, um grupo de dinossauros conhecidos por suas grandes placas ósseas e espinhos nas costas e cauda. O Lechovisaurus ficou toda a região Nordânia, na França, e é um dos Stegosaurideus mais antigos conhecidos. Esse dinossauro tinha um corpo robusto, com placas ósseas dispostas ao longo de sua coluna vertebral e espinhos na cauda, características típicas de sua família. Sua estrutura corpórea sugere que o Lechovisaurus era um dinossauro relativamente grande, mas não tão imponente quanto outros Stegosaurideus. Já o próximo é o Hesperosaurus, que é um dinossauro herbívoro que viveu durante o período Jurássico Médio, há cerca de 65 milhões de anos atrás, no que hoje é América do Norte. Pertence à família dos Stegosauridae, um grupo de dinossauros conhecidos por suas grandes placas ósseas e espinhos nas costas e cauda. O Esperosaurus foi descoberto na região de Wyoming, nos Estados Unidos, e é uma das espécies mais antigas de Stegosauridae. Esse dinossauro era um porte médio, possuía características típicas dos Stegosauridae, como uma linha de placas ósseas ao longo da sua coluna vertebral e espinhos na cauda. Provavelmente serviam para defesa contra os predadores. No entanto, ao contrário de alguns parentes conhecidos, como Stegosaurus, o Hesperosaurus apresentava uma disposição de placas diferente, do que torna um exemplo interessante dentro da diversidade de Stegosaurideus. Já o próximo é o Parintodon, um gênero herbívoro de dinossauro que viveu durante o período Cretáceo, cerca de 100 milhões de anos atrás, na região da África. Ele pertence à família dos Stegosaurideus, um grupo de dinossauros blindados conhecidos por suas armaduras e placas ósseas e caudas com espinhos, né? E esse dinossauro é relativamente grande, com um corpo robusto e uma cauda terminando em 4 espinhos, uma característica típica dos Stegosaurideus. O Parintodon possui uma curvatura placas ósseas que protegiam de predadores, que provavelmente usavam sua cauda de espinhos para defesa, assim como outros dinossauros blindados. O próximo é o Adraticrite. Meu Deus do céu. Viveu no período Cretáceo inferior, há cerca de 130 milhões de anos atrás, na região do Marrocos, na África. O Adraticrite é um estegosaurídeo relativamente pequeno, com as características típicas de um membro dessa família, como uma linha de placas ósseas ao longo de sua coluna vertebral e espinhos na cauda. Esse dinossauro herbívoro, era provavelmente lento e se alimentavam de vegetação rasteira, como samambaias e outras plantas do período ambiente Cretáceo. A descoberta do Adraticrite é importante porque oferece evidências de presença de stegossaurídeos na África durante o Cretáceo, ajudando a expandir o entendimento sobre a distribuição geográfica dessa família de dinossauros. Já o próximo é o Alcovosaurus, um gênero de dinossauro herbívoro da família Stegosaurideus, que viveu durante o período Jurássico Superior, há cerca de 161 a 146 milhões de anos atrás. Seus fósseis foram encontrados na formação Morrison, em Wyoming, nos Estados Unidos, originalmente descrito como Stegosaurus longispinus em 1914 pelo paleontólogo Charles Richard Gilmore. O espécime sofreu danos em 1920, o que levou a questionamentos sobre a sua validade em 2016, após uma
reavaliação, os paleontólogos Peter Galton e Kenneth Capper estabeleceram um novo gênero como Alcovosaurus. O nome dado é referência à descoberta em Alcova, Wyoming. O Alcovosaurus é um dinossauro de tamanho médio, com cerca de 5,7 metros de comprimento. Suas características incluem longas espinhas caudais com aproximadamente medindo até 90% de comprimento do fêmur. As vértebras caudais distais também não são únicas, com processos laterais e sendo mais altos do que longas, o que distingue que as outros estegosaurídeos. O próximo é o Craterossaurus, um gênero de dinossauro estegosaurídeo que viveu no período Cretáceo, entre aproximadamente 140 e 125 milhões de anos atrás, na região do que hoje corresponde ao sudeste da Inglaterra. Seu nome significa largado cratera, uma referência à forma do fragmento ósseo encontrado. O único fóssil conhecido de Craterossaurus é um arco neural parcial de uma vértebra dorsal, descoberto na formação Hornbrands, perto de Potton, Bedfordshire, em 1874. O paleontólogo Harry Gover Shelley inicialmente interpretou esse fóssil como do crânio de um réptil. No entanto, em 1912, o paleontólogo Francis Naughton identificou corretamente o fragmento como parte de uma vértebra, reclassificando como um estegosaurídeo. O próximo é o Chinchillingosaurus, um gênero de dinossauro herbívoro da subordem Stegosaurida, que viveu no período Jurássico Superior, aproximadamente 163 e 152 milhões de anos atrás, na região que hoje corresponde à província de Sichuan de novo. Sichuan. Na China, o nome Xiaolingossauro significa largado de Xiling, uma referência ao local onde seus fósseis foram encontrados. O espécime tipo Chinchillingosaurus kunai foi descrito em 1959 pelo paleontólogo Yang Zhongjin. O holotipo consiste em um esqueleto parcial de um indivíduo jovem, que inclui 6 vértebras caurocoides, húmeros, um rádio direito e 3 espinhas, embora o crânio não tenha sido encontrado. O Chinchillingosaurus é um dinossauro considerado um dos estegosaurídeos mais antigos conhecidos, com estimativas sugerindo que atingia 4 metros de comprimento. Suas principais características incluem placas ósseas ao longo das costas e espinhas na região do quadril e cauda. Embora os fósseis encontrados pertencem a um indivíduo jovem, acredita-se que os adultos chegariam a tamanhos um pouco maiores. Já o próximo é o Loricatosaurus, um gênero de dinossauro herbívoro da família Stegosaurídeos, que viveu durante o período Jurássico Médio, aproximadamente 165 e 171 milhões de anos atrás, no que hoje corresponde ao sudeste da Inglaterra e ao norte da França. O seu nome Loricatosaurus significa largato blindado, em referência à sua característica de defesa. O holotipo Loricatosaurus priscus foi originalmente descrito em 1911 como Stegosaurus priscus por Francis Nospecais. Mais tarde, em 1957, os fósseis foram temporariamente atribuídos ao gênero Lechoviosaurus. No entanto, uma reavaliação em 2008 realizada por Shushunan Mindment e colaboradores concluiu que o Lechoviosaurus era baseado em restos não diagnosticados e foi então estabelecido um novo gênero de Loricatosaurus. Já o próximo é o Monconosaurus. O Monconosaurus é um dinossauro herbívoro da família dos Stegosaurídeos, que viveu durante o período Jurássico Superior, aproximadamente 163 e 152 milhões de anos atrás, do que na região que corresponde a Tibete, na China. O nome Monconosaurus, quer dizer, significa largado de Monco, em referência ao local descoberto. O espécime tipo Monconosaurus Laiolacus foi inicialmente nomeado por Zhao Xinlin em 1986, carai, como a descrição formal ocorrendo em 1890 por Dong Ziming. O holotipo consiste em um esqueleto parcial, incluindo pelve e sacro, 2 vértebras e 3 placas dorsais. Embora o crânio não tenha sido encontrado, estima-se que o Monconosaurus tinha atingido cerca de 5 metros de comprimento. E o último membro dessa família é o Regnosaurus, um gênero de dinossauro herbívoro da família dos Stegosaurídeos, que viveu no início do período Cretáceo, aproximadamente 137 e 121 milhões de anos atrás, na região que corresponde ao sul da Inglaterra. O nome Regnosaurus significa largato de Sussex.
Nossa, nome diferentão, né? Em referência à região onde seus fósseis foram encontrados, o espécime tipo Regnosaurus nortamponi foi descrito e nomeado pelo paleontólogo Didi Mantel em 1948. O fóssil consiste em um fragmento na mandíbula inferior direita, com cerca de 15 centímetros de comprimento e 15 cavidades dentárias, que algumas das quais exibem dentes de substituição. Acredita-se que o Regnosaurus atinge cerca de 4 metros de comprimento. E agora chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você viu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. E agora eu vou falar, mano, eu tô meio doente, né? Vocês perceberam, por isso minha dicção tá uma merda, um lixo, um cocô total. E também eu tô meio que ofegante. Então é complicado, então. Mas muito obrigado e agora falou.